Então, continuando agora no livro de Geografia, vamos abrir na página 40 e hoje a gente vai estudar da página 40 até a página 44, certo? Vamos ver um pouquinho sobre a hidrografia do Brasil, que eu tinha pedido a vocês na última aula para vocês fazerem um trabalho de pesquisa, certo? Então, vocês têm até hoje para me enviarem sobre a hidrografia do Brasil. O que é a hidrografia? A hidrografia vai ser o conjunto de todas as águas, vai ser o estudo desse conjunto de águas de um determinado espaço. Ou seja, os oceanos, os mares, os lagos, rios, lagoas, tudo isso que faz parte da composição de águas de um determinado espaço. Os oceanos e os mares são grandes extensões de água salgada que fazem parte de um continente. E o continente americano, que é o que o Brasil, a parte que o Brasil está localizada, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, existem vários oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Antártico, que fazem parte do planeta Terra. E o Brasil, ele é banhado pelo Atlântico. E o litoral vai ser toda essa área de areia que é banhada pelo oceano. Vai ser o litoral. Então, quando a gente diz que vai para o litoral, é essa parte de areia que é banhada pelo oceano, certo? E o Brasil tem uma imensa área litorânea, que é a costa brasileira, que vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, toda essa área que tem contato com o oceano é a costa litorânea brasileira. Os rios são correntes naturais de água doce, que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. Então, o rio não vai acabar no nada. O rio, ele vai ter sua nascente, como a gente pode ver aqui a composição do rio. Sua nascente, que é onde o rio nasce. Um afluente, que é algum rio menor, que desemboca, ou seja, que ele cai nesse rio principal. As margens, que é toda essa área de terra que é banhada pelo rio, certo? O leito, que é o percurso que esse rio faz. E, por último, a foz, que é onde o rio desemboca, ou seja, despeja as suas águas. Os rios podem ser de dois tipos. Perenes, que são aqueles rios que nunca secam, então ele passa o período anual inteiro com cheia, com água. E o rio temporário, que vai encher em determinados períodos do ano. Em geral, esses rios, eles vão nascer no interior do continente e mesmo no interior eles vão desembocar. Ou seja, podem desembocar em outro rio ou em alguma outra fonte de água. Já o rio perene, ele vai ter sua nascente no continente, ou seja, na parte de terra, no interior do Brasil, em alguma parte, e vai desembocar no mar. Geralmente acontece isso com os rios perenes, certo? Então, o conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Então, toda essa parte que faz, todos esses itens de terra e de rio que fazem parte desse rio, que estão ao redor do rio, vão formar a bacia hidrográfica. E no Brasil existem algumas bacias hidrográficas principais, que é a do Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio São Francisco, Rio Prata. Esses são os principais rios que formam as bacias hidrográficas no Brasil. Mas também encontramos outras bacias secundárias, certo? E aqui na página 41, a gente pode ver a localização dessas bacias hidrográficas no Brasil, com esse mapa. Então, temos a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que é essa vermelha. A azul vai ser a do Tocantins. A lilás do Rio São Francisco. A verde do Rio Prata. E toda essa área amarela são outras bacias secundárias, certo? Como vocês podem ver, também tem o nome dos rios que fazem parte dessas bacias. Quero que vocês olhem bem detalhadamente esse mapa e olhem os nomes dos rios que compõem as bacias hidrográficas, certo? Além de rios, de mares e oceanos, outros itens também fazem parte da hidrografia de um local, que é como exemplo os lagos e as lagoas, que são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. E existem lagos naturais, que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água,
ou o desvio de um rio. Então, uma porção de água natural que foi formada naturalmente por uma depressão no relevo é chamado de lago natural. E um lago artificial que é construído pela ação humana. Então, um homem também pode fazer uma depressão em um determinado local para formar um lago. Temos exemplo a barragem de Sobradinho, que foi construída para ser uma fonte de energia elétrica, uma fonte geradora de energia elétrica, e possui um grande lago artificial em um dos seus lados. Então, esse é um tipo do lado de Sobradinho, tem um tipo de lago artificial. E existe também os açudes, que é outro tipo de construção artificial, que é utilizado para irrigação da agricultura, é utilizado para indústria, para abastecer algum tipo de povoação. E ele vai ter o seu abastecimento formado por chuvas, então quando chove vai encher aquele açude, ou por algum desvio de um rio que vai encher esse açude em determinados períodos. Outra parte que faz parte da hidrografia, que eu já falei até com vocês em outras aulas, são os lençóis freáticos, que vai ser a composição de água no espaço subterrâneo da Terra. Então, quando chove, essa água vai passar em pingos e vai descer por várias camadas de terra. Essas camadas de terra vão fazer com que essa água seja filtrada e se torne potável, ou seja, própria para consumo. Então, o lençol freático ele é uma fonte de água potável. E para a gente poder captar, para a gente poder utilizar essa água, é preciso realizar a construção de um poço artesiano, por exemplo. Certo? E água potável, como eu falei, é aquela água que ela é própria para consumo humano. Por isso que o lençol freático ele é tão importante, porque ele é uma fonte natural de água potável. E por isso também que é necessário a gente preservar esses lençóis freáticos. De que forma que a gente preserva esse lençol freático? Diminuindo desmatamento, diminuindo poluição. O uso de agrotóxicos também prejudica esses lençóis freáticos, porque como a gente já estudou também anteriormente, esses agrotóxicos eles podem ser absorvidos pela terra e assim chegar até o lençol freático. E quando a gente realiza desmatamento, poluição, a gente também está diminuindo essas camadas de terra que seriam filtros para tornar essa água do lençol freático potável, certo? Então, vocês vão fazer a atividade da página 43 e 44 e depois a gente vai corrigir na nossa videochamada essas atividades. Se vocês ficaram com dúvida, vocês retornam à leitura da página 40, 41 e 42. E se ainda assim continuar com dúvida, a gente vai tirar ela na nossa videochamada às 11h20, certo? Um beijo e até já, pessoal!